Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmilson Carlos do canal Excel Total Online. Vamos aprender Excel de verdade? Mas antes de começar as aulas, se inscreva no canal, clique no joinha e ative o sininho para nos dar aquela força. Vamos lá pessoal? Na aula de hoje nós vamos trabalhar a aula 8 de Excel. Nessa aula nós vamos trabalhar alguns recursos importantes, tais como alça de preenchimento, ordem de cálculo, média e travar células. Por exemplo, na alça de preenchimento é um recurso utilizado no Excel para copiar fórmulas e dados. Nós temos outro recurso que vamos trabalhar nessa aula, que é a ordem de cálculo, pois o Excel ele trabalha em uma ordem para os operadores de cálculo pré-determinada, então nós devemos conhecer essa ordem. Vamos trabalhar também a função média. A função média e como calcular média de forma manual, tanto a média simples quanto a média ponderada. Vamos lá? Então vamos agora, pessoal, nessa aula 8, começar a trabalhar o primeiro recurso, que é a alça de preenchimento. Basicamente, eu tenho aqui na tela, essa nossa tela aqui, ela está dividida da seguinte forma. Aqui na parte interna, que é essa planilha verde, nós temos a planilha completa, que é a planilha que nós vamos trabalhar nessa aula 8. Na parte de baixo, que é uma base, nós temos a mesma planilha, mas sem a parte do texto vermelho. Aqui que nós vamos construir as nossas fórmulas. Aqui está o resultado, ela já construída, para a gente ter uma base e acompanhar se o resultado está igual. Do lado direito aqui, nós temos um texto que é uma descrição do conteúdo que nós vamos trabalhar. Tem aqui, inclusive, alguns conceitos relacionados aos temas que vamos aprender nessa aula. O primeiro ponto que nós devemos entender é a alça de preenchimento. Essa alça de preenchimento é um recurso do Excel que nós podemos copiar fórmula. Ou seja, nós fazemos uma fórmula, daí não precisamos fazer as demais. Podemos simplesmente copiar a fórmula para os demais células do Excel. Por exemplo, nós temos aqui, nesse primeiro aqui, ó, vou apagar esse conteúdo para facilitar o entendimento dessa alça de preenchimento. Nós construímos as fórmulas para calcular as médias, tanto a média aritmética simples quanto a média ponderada, e colocamos aqui. Quando nós clicamos na célula que já está com a média, já está com o cálculo, aparece aqui no canto inferior direito da célula um quadradinho. E quando nós apontamos, aparece essa cruzinha. Se eu clico e arrasto, eu estou copiando a fórmula. Se a fórmula foi construída da maneira correta, ela automaticamente vai repassar, tirar uma cópia dessa fórmula e passar para os demais itens. Igual nós podemos fazer aqui, ó. Clico na célula, vem nesse quadradinho no canto inferior direito. Quando aparecer a cruzinha, eu clico e arrasto até o final. Ou eu também posso clicar e depois clicar duas vezes nesse quadradinho. Ele vai copiar até o final que tenha conteúdo. Beleza? Essa alça de preenchimento é um recurso muito importante, muito utilizado e facilita bastante a construção de planilhas. Um outro item que essa alça de preenchimento faz é copiar conteúdos de forma lógica. Por exemplo, eu venho aqui, digito 1, digito 2. O Excel entende que o próximo número é um 3. Então, se eu selecionar esse conteúdo e vir aqui nesse quadradinho da alça de preenchimento, posso clicar em arrastar e o Excel vai completar a sequência para mim. E sempre que tiver uma sequência lógica, o Excel faz essa completa. Isso facilita bastante a construção de planilhas. Por exemplo, eu quero colocar aqui segunda-feira. Dou um clique nela, venho na alça de preenchimento, clique e arrasto, o Excel já vai entender e completar os demais dias da semana. Então, sempre que houver uma sequência lógica, nós podemos utilizar a alça de preenchimento para completar o conteúdo. Beleza, pessoal? Esse assunto de alça de preenchimento ajuda bastante e facilita a construção, para acelerar um pouco o processo de criar uma planilha. Um outro item, pessoal, muito importante também na construção de planilhas é a ordem de cálculos, pois o Excel já tem uma ordem pré-determinada. Eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, a primeira ordem seria a multiplicação e divisão. Ou seja, se eu tenho que fazer um cálculo que tem o mais e a multiplicação, primeiro o Excel vai calcular a multiplicação e divisão para depois
passar para o mais para o menos. Vou colocar aqui um exemplo para vocês verem. Antes de um cálculo, eu coloco o sinal de igual, né? Igual nós já vimos nas aulas anteriores. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 mais 10. O que o Excel vai fazer? Vai fazer essa soma 10 mais 10. Porém, se eu colocar aqui vezes 10, o que o Excel vai fazer? Uma das ordens que o Excel faz também é sempre calcular da esquerda para a direita, mas desde que o critério não ultrapasse a questão dessa regra aqui, que primeiro vem a multiplicação e depois a divisão. Então, nesse caso aqui, ó, primeiro o Excel vai fazer o cálculo da multiplicação para depois fazer o cálculo da soma. Se eu colocar aqui mais 10 novamente, o que o Excel faz? Primeiro ele faz o cálculo da multiplicação, porque ele está na ordem aqui que ele vem primeiro a multiplicação, e depois o Excel passa a soma, sendo que a próxima soma é o primeiro do lado esquerdo e depois ele vai calculando do lado direito. Então essa regra aí, de primeiro a multiplicação e divisão, depois a soma e subtração. É muito importante você entender, pois pode dar diferença no cálculo. Por exemplo, aqui nós vamos fazer aqui, ó. Se o Excel fizesse o cálculo simplesmente na ordem e calculasse aqui 10 mais 10, seria 20. 20 vezes 10 daria 200. Então o resultado seria 200. Só que você observa que quando eu dou Enter, ele não deu esse resultado. Por quê? Porque ele fez primeiro o cálculo 10 vezes 10, que dá 100, mais 10, que dá 110. Tá aí o resultado. Então é muito importante, pessoal, ter sempre atenção para esse detalhe aqui. Primeiro vem a multiplicação e divisão, para depois vir a subtração e a soma. Beleza, pessoal? Atenção, muita atenção nesse ponto aí. Um outro item que nós podemos fazer, pessoal, é utilizar o parênteses para isolar partes. Por exemplo, digamos que eu queira colocar aqui primeiro a soma para depois fazer a multiplicação. O que eu posso fazer? Eu posso colocar um parênteses aqui, fecho o parênteses. O que eu estou falando para o Excel? Que é para ele somar 10 mais 10 e o resultado disso daqui ele multiplicar por 10. Entendendo? Se eu dar Enter aqui, o que vai acontecer? 10 mais 10 é 20, vezes 10 dá 200. Olha o resultado, 200. Então, eu posso seguir a ordem. Agora, caso eu queira alterar essa ordem de cálculo pré-determinada pelo Excel, eu posso usar também o parênteses para efetuar cálculo. Beleza? Vamos para a próxima. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar a média. A média, basicamente, que nós vamos trabalhar hoje aqui, é a média simples e a média ponderada. Média simples é o quê? Por exemplo, eu tenho aqui essa nota aqui. O Fernando, que é o primeiro aluno, essa daqui é uma planilha de notas escolares. O Fernando, que é o primeiro aluno, ele tirou 2 na nota 1 e 10 na nota 2. Uma média aritmética simples é o quê? Eu somo os dois e divido por 2, ou seja, 10 mais 2, 12, divido por 2, dá 6, que é o resultado que nós temos aqui. Beleza? Isso é uma média aritmética simples. Eu coloquei aqui duas formas de calcular essa média aritmética. Uma seria utilizando a forma manual, ou seja, eu coloquei aqui, ó, 2 mais, aliás, o conteúdo da célula 2, que é o E9, mais o conteúdo da célula 10, que é o F9, conforme vocês podem observar aqui na barra de fórmulas. E dividir por 2, que é o número de termos, ou seja, tem 2 termos. Essa é a forma manual de calcular uma média aritmética simples. E o resultado deu 6. De igual forma, eu fiz a cálculo da média aritmética simples, mas agora usando a função média. Igual média, abre parênteses, o endereço do primeiro e o endereço do último, que o 2 pontos, que quer dizer até, ele vai calcular a média e vai dar o mesmo resultado. Já a média ponderada, pessoal, eu atribuo pesos diferentes à fórmula. Por exemplo, eu tenho aqui uns pesos. Digamos que nessa nota aqui, a nota 1 tem um peso de 20% do total. Já a nota 2 tem um peso de 80%. Eu utilizando a fórmula de média ponderada, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir esses pesos a cada uma das fórmulas. Vamos calcular aqui embaixo para a gente entender melhor? Por exemplo, eu quero saber a média do Fernando. Primeiro eu vou utilizar aqui a média aritmética simples. Vou fazer de forma manual. Qual que é o primeiro item que vem numa fórmula, pessoal? Sinal de igualdade. Igual, o que eu quero calcular, pessoal? Eu quero calcular a média do Fernando, ou seja, o 2 mais
o 10 dividido por 2. Como eu tenho o sinal de divisão e o sinal de mais, a questão da ordem que nós vimos ainda há pouco, eu posso isolar as partes do Excel. O que eu quero fazer? Utilizo o parênteses. Coloco aqui igual, abro parênteses para fazer a primeira parte do cálculo. Seria esse conteúdo, que é a nota 1 do Fernando, mais esse conteúdo, que é a nota 2 do Fernando. Fecho parênteses. Quantos termos nós temos ali? 2. Então, a soma desse conteúdo dividido por 2. Pressiona a tecla Enter, tá aí o resultado. Então, a média do Fernando é 6. Eu fiz esse cálculo utilizando a fórmula manual. O que eu posso fazer? Posso copiar a fórmula agora para os demais. Tá aí o resultado. Ele vai copiar e as fórmulas estão todos os resultados. Uma outra forma de fazer essa média aritmética simples, pessoal, é utilizando a função soma. Aliás, desculpe, a função média. Primeiro, o que vem no início de um cálculo? Vem média. Vem igual, aliás. Igual média. Abro parênteses. Vocês observam que o Excel aqui ele vai dando uma instrução para me construir a fórmula. Por exemplo, igual média, número 1. Qual que é o número 1? É esse. E o número 2 é esse. Se eu clicar em arrastar, ele já vai colocar o 1 e o 2. Pronto, igual média, o primeiro e o último. Pressiona a tecla Enter. Pronto, o Excel fez o cálculo e me deu o resultado. Observe um detalhe importante aqui, que o resultado é o mesmo. Por quê? O método eu fiz diferente, mas o resultado é o mesmo. Um foi através da forma manual e o outro utilizando as funções do Excel, que é a função média. Copio a fórmula usando o quadradinho aqui no canto inferior direito. Para os demais, está pronto o resultado, dando o mesmo resultado e está construído. Agora, uma forma diferente de construir a média seria a média ponderada. Ou seja, eu estou atribuindo pesos diferentes, pessoal. Por exemplo, como que eu vou calcular aqui a nota do Fernando? O Fernando, ele teve, a nota 1 vale apenas 20%. A nota 2 vale 80%. Primeiro vem o sinal de igualdade. Eu vou fazer essa construção de forma manual, que o Excel ele não tem uma função para calcular a média ponderada. Clico nesse daqui, que é a nota 1, e multiplico pelo percentual. Essa nota 1, qual que é o peso dela? Peso 20%, tá aqui. Agora eu vou fazer o quê? Vou somar. Então, a nota 1, que tem o peso de 20%, mais a nota 2, multiplicado pelo peso de 80%. Pronto, essa é a fórmula de cálculo manual para efetuar o cálculo da média ponderada. Vocês observam aqui que eu não utilizei parênteses pelo seguinte. Aqui, como que o Excel vai fazer a fórmula? Primeiro vai calcular a parte de multiplicação e divisão. No caso aqui nós temos só multiplicação. Então ele vai colocar E18 vezes B7, vai dar um resultado. E F18 vezes B8 e vai dar um outro resultado. A soma dos dois resultados ele vai somar aqui através do mais. Enter, pronto. A média ponderada da nota do Fernando, considerando que a nota 1 vale 20% e a nota 2 vale 80%, deu aqui o total de 8,4. O que acontece, pessoal? Agora um item importante, que é o próximo ponto que nós vamos trabalhar. É a questão de travar célula. Se eu copiar essa fórmula para os demais aqui, para o Márcio, Jorge, Luciano e Carla, o que vai acontecer? Ele não vai dar o mesmo resultado dos demais aqui. Essa daqui é a planilha padrão que eu já fiz e está correto. Observe que deu alguns zeros e tal. Por que o Excel fez isso? Deixa eu apagar aqui. Porque o que faz o travar célula? Ele copia a fórmula para o de baixo. Por exemplo, eu tenho aqui nessa fórmula aqui, ó, E18 vezes B7. Esse E18, ele vai passar a ser E19, ou seja, do Márcio, quando eu copiar para baixo. Beleza, é isso que eu quero, que o cálculo seja para a nota do Márcio. O B7, conforme vocês podem observar aqui, que é o peso, que é os 20%, ele vai passar a ser B8. Só que isso eu não quero, porque o B7 ele vai ter que continuar sendo B7. Aí que eu uso o recurso de travar célula. O travar célula, eu posso clicar no local que eu quero travar a célula e apertar a tecla do teclado F4. Vocês observam que é adicionado um cifrão aqui antes da letra e antes do número. Pronto, essa célula está travada. Eu poderia também vir aqui e digitar manualmente
o cifrão antes e o cifrão depois, é a mesma forma. Ou utilizando a tecla F4, conforme eu fiz. Agora vamos à segunda parte da fórmula. O F18, que é o que? A nota 2 do Fernando. Quando eu passar para o Márcio, eu quero que seja F19, que seja acrescentado 1, eu quero. Então essa daqui não precisa travar. Multiplicado pelo B8. O B8 é o 80%, ou seja, o peso da nota 2. Eu quero que passe a ser B9? Não. Então essa célula aqui eu também tenho que travar. Eu dou um clique nela e aperto novamente a tecla F4. Pronto, eu travei as duas células que eram para ser travadas. Pressiono a tecla Enter, o resultado continua o mesmo. Mas quando eu vir aqui e copiar essa fórmula para baixo, vocês observam que agora ele já fez. E comparando aqui com a minha planilha padrão, que já está calculada, vocês observam que deu o mesmo resultado. Então, essa é a forma de travar as células para facilitar a criação de planilhas. E aí, pessoal? Difícil, fácil, mais ou menos? O que vocês acharam? Deixa aí no comentário o que vocês acharam da nossa planilha, do conteúdo. Se tiver algum comentário a respeito da didática para facilitar, é importante que vocês comentem, curtam o conteúdo para isso nos incentivar. E coloque lá no comentário que isso vai fazer com que nós possamos melhorar cada dia mais esse conteúdo para vocês. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado e até a próxima aula.